Superação. E segue preso em Paranaguá o Givanildo Rodrigues Maria, de 33 anos. Ele confessou para a polícia que matou a enteada de 11 aninhos. Detalhe que ele já tinha sido preso na quinta-feira, no mesmo dia em que foi encontrado o corpo da Cameron Odila Gouveia Ozolinski. Thaís Travensoli, só que dessa vez ele pediu para ser preso. Foi isso? Por que ele fez isso, Thaizinha? É isso mesmo, Lucian. Ele, então, em depoimento para a polícia, confessou ter matado a menina de 11 anos e também, durante o depoimento para a Polícia Civil, ele deu detalhes de como matou a criança de 11 anos. Ele foi preso em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver. Esse é um caso de muita repercussão nos últimos dias, registrado em Guaraqueçaba, litoral do nosso estado. Em depoimento, ele afirma que asfixiou a criança de 11 anos, também que durante o abuso sexual, aconteceu essa asfixia e que depois, então, ele pensou em como esconder o corpo da criança. Também em depoimento ele deu detalhes de como fez, o planejamento para esconder o corpo da criança na área rural de Guaraqueçaba. Nós tivemos acesso, Lucian, a um trecho do depoimento da mãe da menina de 11 anos. E nesse depoimento ela fala sobre o comportamento dentro de casa. O delegado pergunta para essa mãe como era o comportamento. Nessa primeira entrevista que nós separamos, ou melhor, nesse primeiro depoimento, essa mãe comenta, Lucian, que ele fazia algumas brincadeiras com a criança. Vamos ouvir. Ele tinha umas brincadeiras brutas com ela. Nesses últimos dias, ela estava bem nervosa. Eles brincavam. Brincadeira assim, empurrar ela, puxar o cabelo dela, essa brincadeira estúpida. E ela, você achava isso normal? Eles sempre brincavam, mas ela sempre estava alegre. E teve um dia que eu achei estranho, porque ele pegava, abraçava ela assim. Abraçava bem, tipo, brincadeira, na mente dele, sei lá. Nele não. Abraçava ela assim. E ela, ai, que dor, ela falava. E você achou uma camiseta debaixo do sofá? Vocês tinham o costume, depois de ter uma relação, de se limpar com um pano, mas esse pano que você achou ali, se foi limpado, não foi de vocês? Não. O delegado também perguntou para a mãe por que ela não denunciou o padrasto, por que ela não levou para frente o comportamento, já que, em depoimento mesmo, ela contou que tinha algumas brincadeiras, supostas brincadeiras estranhas na atitude do marido. Vamos ouvir. Essas suspeitas aí que você me relatou lá atrás, dos assédios sexual, por que você não tomou uma atitude mais severa em relação a ele, não denunciou ele? Que assédio que você está falando? As suspeitas de assédio, né? Você não falou que ele abraçava ela? Não, mas foi essa semana, doutor. Tudo aconteceu nessa semana. Tudo aconteceu nessa semana? Que eu comecei a desconfiar foi essa semana. Comecei a perceber algo estranho. Foi tudo essa semana. As atitudes que ela tava muito nervosa, que ela não queria brincar. Que ela falava, falava pra ele parar, porque ela não queria brincar. Foi a partir dessa semana que eu comecei a notar o jeito dele estranho, assim. Doutora Márcia, a partir dessa semana... Perdão, Lucian, só para complementar... Claro, Thaizinha, claro, perdão ela é meu. foi encontrada morta, então, na área rural de Guaraqueçaba, litoral do Paraná. Estava desaparecida desde a última quarta-feira, dia 26. Ela saiu de casa por volta de 2 horas da tarde para ir até a casa de uma criança que também estudava com ela para fazer atividades escolares e não voltou mais para casa. Luciana, nós também temos uma nota da Prefeitura de Guaraqueçaba que diz que segue em luto, que essa é uma das piores ocorrências que já vieram a acontecer dentro do município, que uma vez que o índice de criminalidade é extremamente baixo e improvável a nível da gravidade do que aconteceu. Guaraqueçaba lamenta profundamente a morte dessa criança de 11 anos, Luciano. Obrigado, Thaís, pelas suas informações. A gente perde até um pouco o raciocínio ao ver a foto de um anjo como esse, porque eu tenho um anjo desse em casa e a gente se coloca no lugar desse pai, se coloca no lugar dessa mãe. Não tem como você não sentir o luto que eles estão sentindo, a dor que eles estão sentindo. Uma menina de 11 anos e, doutora, a pergunta que eu ia lhe fazer antes de interromper,
a nossa Taizinha era a seguinte: a mãe fala que o pai fazia alguns comentários, né? Ele fazia algumas brincadeiras de mau gosto para com essa criança, essa menina de 11 anos, brincadeiras que não devem ser feitas com uma criança. E essa mãe diz que essas brincadeiras começaram há uma semana, há pouco tempo. Ela não teve tempo, segundo ela, de agir, de reagir, de buscar ajuda, de se afastar deste homem, tirar este homem de casa antes que o pior acontecesse. Infelizmente aconteceu. E a dica que eu gostaria que a senhora passasse, inclusive, é essa, né, doutora? Para outras mulheres, a senhora que trabalhou muitos anos na Delegacia da Mulher, possivelmente outras tantas mulheres passaram por situações ou vivem situações parecidas. Trazem homens para dentro de suas casas e percebem comportamentos, comentários indiscretos como esses de parte desses homens. É sinal de alerta, né, doutora, para tomar uma atitude. Nós temos aqui, Luciano, o seguinte: violência sexual contra crianças e adolescentes, ela ocorre em sua imensa maioria com pessoas que têm convívio com elas. Nós temos os pais, os irmãos, os avós, os padrastos, os tios, as pessoas da comunidade muito próxima. Porque para que se chegue perto de uma criança, é necessário obter a confiança da mãe, da tutora, da pessoa que está cuidando dela, né? Então, o que a gente vê é que, primeiro, que essa pessoa está muito próxima. Ela relatou ali que a menina sentia desconforto a partir de um determinado momento com a presença desse homem, que a abraçava, fazia brincadeiras que estavam incomodando ela. É realmente o momento da observação, né? Se houve uma mudança de comportamento, se houve dessa mudança de comportamento, ela demonstra desconforto com alguém ou com algum padrão masculino ou feminino, ou seja, começa a não gostar de determinadas coisas, está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo. As crianças falam de outras formas. Às vezes ela não consegue sentar e dizer assim: olha, aconteceu isso, ele tocou aqui, aconteceu não sei o quê. Às vezes não consegue, porque não é uma realidade que ela sequer conheça para poder repassar. Então, de maneira muito tenra, as mães têm que sentar com as crianças, né? Com as crianças já ali na primeira infância, e dizer assim: olha, eu sou a pessoa que você tem que confiar tudo. Qualquer coisa que aconteça, né? E até, se necessário, nas palavras que ela entenda, você está relacionando com sua filha, o seu filho, meninos também são vítimas de violência sexual. É importante que, assim, olha, qualquer coisa, não se encosta aqui, ninguém te dá banho, ninguém vai levar você no banheiro, só eu, ou só eu e a tia fulana, enfim. Colocar poucas pessoas que possam ensinar a criança a se limpar, mesmo que de maneira precária, o mais breve possível, para que outra pessoa não encoste nela. Assim, o teu corpo é teu corpo, e qualquer coisa é para mim que você tem que falar, porque o adulto que está fazendo errado. Uma das circunstâncias que a criança também não fala é que ela é colocado por esse adulto agressor a ideia de que a culpa de alguma forma é dela. Se ela reportar isso a outra pessoa, vai acontecer alguma coisa grave no entorno dela. Não são poucas vezes que ameaçam até a própria mãe. Mas colocar isso bem claro para as crianças, para que em qualquer toque diferente, que haja desconforto, ou qualquer toque que ainda que não haja desconforto, espera aí. Você não pode encostar na minha filha, você não pode encostar no meu filho, quem dá banho nela sou eu, quem acompanha ela no toalete sou eu. Não permitir que outra pessoa chegue perto. Poderia ter sido evitada essa circunstância? Poderia. Reconheço que falta para muitos pais essa noção de que as crianças falam de outras formas, mas a criança ela vai demonstrar que ela está desconfortável, ela vai ficar irritada com determinados comportamentos e tal. Senta e conversa. Ah, eu não consigo conversar. Vai no posto de saúde e conversa com a enfermeira lá, que já tem uma experiência sobre isso. Olha, está acontecendo tal coisa. O que você acha que pode ser? E essa conversa talvez flua melhor e, se for o caso, se encaminhe então a uma delegacia de polícia, né? Sem dúvida, doutora, orientar, dar armas para as nossas crianças desde cedo, né? Trazer essa informação de uma maneira lúdica. É só o papai, é só a mamãe que pode tocar aqui. Esse conselho que a doutora deu é fenomenal, é incrível. Acho que todo pai e mãe deveria tomá-lo como lei dentro de casa, ensinar os seus filhos, orientar. E eu quero deixar bem claro que a gente não está aqui querendo criminalizar ou punir essa mãe, apontar o dedo para esta mãe. Não, não é o caso. Nós estamos aqui querendo orientar outras mães que, porventura, estejam vivendo ou possam vir a viver uma situação como essa, né? Mães separadas, às vezes não precisa nem isso, às vezes é um familiar, o próprio pai, a gente já viu acontecer aqui, avô, enfim. Orientar os seus filhos. Um único erro pode